Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Levi Sports. Mais uma vez, agradeço a todos vocês que têm participado conosco aqui. Nosso objetivo é passar para vocês um pouco de conhecimento. O Emerson já está chegando aqui. Nós já vamos adicioná-lo na conversa. João, Boaventura, o Cristiano Burta, que está sempre assistindo nossas lives. Mandar um abraço para o Renato Custódio. Boa noite, Emerson. Boa noite, Levi. Tudo bem? Bom, tava aqui conversando com o pessoal quando vai chegando a turma aí. Para mim, só para você entender, né, Emerson, nós criamos esse projeto. Tem cerca de 2 anos que a gente vem construindo um projeto na área de capacitação aqui em Minas, voltado para um produto um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver no mercado, são cursos menores e mais acessível, e a gente tem trabalhado bastante aí nesses últimos 2 anos, são diversos cursos. Ano passado foram cerca de 1.000 profissionais capacitados na área de futsal e futebol, Belo Horizonte, São Paulo, interior de São Paulo, sul de Minas, e Divinópolis e Itaúna. Nós estávamos aí com um planejamento de mais alguns eventos durante esse ano de 2020, né? Chegamos a fazer 4 eventos já esse ano, mas infelizmente, devido à pandemia, a gente não conseguiu caminhar, faz parte, nós temos que nos adaptar a essa realidade. E aproveitando esse momento, nós criamos as lives com o objetivo de não deixar o pessoal sem conteúdo esportivo, e felizmente também tem sido um sucesso. Só fera, como você, profissional altamente capacitado, com conhecimento amplo do futebol. Agradeço desde já ao Lucas Batista, não sei se ele já chegou aí, por ter comentado comigo sobre o seu nome, porque realmente você é uma referência para nós aí do futebol aqui em Minas. Te agradeço desde já pela sua participação e pela sua atenção comigo. Obrigado, Levi. É um prazer poder participar aí de mais uma das suas lives. Não sei se seremos tão bem-sucedidos hoje, porque, na verdade, nós estamos competindo com Marília Mendonça hoje, hein? Então, Rapaz. vamos Fiquei ver sabendo isso. disso ontem, na noite, mas já tem uma galera aí chegando. Deve ter gente que E deve estar vamos. com o telefone na mão aí e o olho na televisão do outro lado, né? Mas vamos lá, faz parte. Faz parte, sim, e nós temos que. Você também tem audiência, já tem muita gente chegando aí que te acompanha, que gosta de você, então eu tenho certeza que nós vamos ter audiência bacana aqui também. Ô Emerson, quem é o Emerson? Como que começou no futebol? Bom, Levi, a história é longa, né? Vou tentar dar uma encurtada nela aqui para a gente não consumir muito tempo com apresentações, né? Mas, na verdade, eu, como quase todas as pessoas que trabalham com futebol, na verdade, eu tentei ser jogador, né? Não deu muito certo, a situação não caminhou bem. Eu cheguei a sair do país para tentar, através de um empresário, jogar no futebol suíço. E assim que eu retornei, eu já estava na Escola de Educação Física da UFMG. Eu dei sequência no meu curso e dentro do curso fiz alguns amigos, conheci algumas pessoas do futebol. Eu, quando entrei para a Escola de Educação Física, o meu objetivo era trabalhar com futebol. E mais ou menos na metade do curso apareceu uma primeira oportunidade de trabalhar com futebol como preparador físico no Santa Teresa, que era um clube aqui de Belo Horizonte, um clube Famoso, né? famoso, de certa forma assim, pequeno, mas que conseguiu bastante coisa aí dentro do futebol, revelou muitos talentos, ganhou competições importantes dentro do futebol. E ali foi para mim assim, algo muito importante, que foi um pontapé inicial para entrar no meio do futebol. Entrei como preparador físico, mas na verdade o meu objetivo era me tornar um treinador. Mas foi uma porta de entrada, né? Acho que muitos vão entrar no futebol por caminhos diferentes para atingir o objetivo que querem, né? E dali eu conheci algumas pessoas importantes dentro do futebol e tempos depois que eu fiquei no Santa Teresa, surgiu um convite para ir para o Sub-15 do Cruzeiro, né? Que na época nem falava Sub-15, né? Falava infantil. Isso foi em 96. E dessa forma eu comecei no Cruzeiro, um período assim de muito aprendizado para mim, onde eu tentei colocar em prática tudo aquilo que eu vinha
acompanhando tudo aquilo que eu aprendi, de certa forma, aí do futebol, para colocar num universo diferente, num clube de uma representatividade enorme, um gigante do futebol, o Cruzeiro. E eu fiquei na categoria sub-15 por aproximadamente 5 anos e meio, com muita paciência, esperando uma oportunidade de galgar um caminho melhor. Depois fui para o sub-17, fiquei ali mais uns 4 anos, saí do Cruzeiro, fui mandado embora por um diretor que na época era quem comandava a base, e fui para um clube muito pequeno, de uma cidade muito bacana, que me acolheu muito, em Manhuaçu, o Ipiranga de Manhuaçu. Ali eu fiz um ano de trabalho, um trabalho de muita luta, passando em cima de muitos obstáculos, muitas barreiras, mas conseguimos fazer um time forte, um time competitivo, que rendeu frutos muito interessantes para a cidade de Manhuaçu. Retornei para o Cruzeiro, pelo mesmo diretor que me mandou embora, ele me contratou novamente. Arrependeu então, hein? Segundo palavras dele, eu estava fazendo muita falta para o departamento, né? Mas às vezes a gente valoriza as pessoas depois que elas saem do contexto que a gente está, né? Com certeza. Dessa forma eu voltei para o Cruzeiro e fiquei ali 2 semanas na base e tive um convite para ir para o profissional do Cruzeiro logo, para ser o auxiliar do clube, né? Da equipe fixa do clube como auxiliar permanente. E aí começou um período muito bacana da minha vida, foi trabalhando com futebol profissional, que eu comecei a enxergar coisas diferentes, que até então meu universo era restrito ao mundo da base. E até que em 2007 eu tive um convite para sair do Cruzeiro, para largar ali o meu cargo bem confortável, que era naquele momento, para dirigir o Ipatinga na Série B do Brasileiro. Foi um momento, uma difícil escolha para mim, apesar de saber que era uma Série B, era um momento que eu estava, de certa forma, numa posição muito estável dentro do clube, com respeito e admiração das pessoas, mas foi um passo importante que eu dei aí para dar uma sequência numa carreira que até então eu achava que era uma coisa muito positiva para a minha vida, né? Ô Emerson, aproveitando aí, ó, mandar um abraço pro Quintiliano, que acabou de entrar aí, que acabou de chegar, que foi seu amigo por muitos anos aí na base. Eu tive a oportunidade de conviver com o Quintiliano no MBA na FGV, que a gente fez junto, e foi uma pessoa que eu admiro muito e que me ajudou bastante no período. E eu quis te interromper aí, porque tinha Divinopolitano no time do Ipatinga, né? Você tinha o Luizinho aí, que era o lateral direito, que saiu daqui de Divinópolis. O Quintiliano que você citou aí, na época ele também fazia parte dessa equipe permanente do clube, né? Ele era o preparador físico do clube, eu era o assistente técnico, e a gente conviveu ali um tempo muito grande até nos separarmos para poder seguir aí minha carreira, né? Tentar uma carreira solo como treinador do Ipatinga. Naquele momento eu sabia que eu estava dando, de certa forma, um tiro no escuro, mas foi um ano assim inacreditável, sensacional para a minha vida. Eu consegui, junto com uma comissão técnica muito competente que nós tínhamos na época, com o Eduardo Pimenta, que era o preparador físico, o Paulo Ricardo, que era o auxiliar técnico, o Luizinho, o preparador de goleiros, nós conseguimos ser vice-campeões brasileiros da Série B, e algo assim que deu uma alavancada muito grande em tudo que estava começando a partir dali, né? No ano seguinte eu saí do Ipatinga, fui para o Grêmio Barueri, disputamos também um Campeonato Paulista do interior, uma Série B do Brasileiro. O Barueri também subiu naquele ano de 2008. Eu já não estava mais no comando, mas foi um time que nós conseguimos montar e dar uma iniciação muito boa ali dentro do campeonato. Barueri eu fui para o Boa Vista do Rio, disputar um Campeonato Carioca. Retornei ao Cruzeiro como auxiliar técnico profissional e meses depois surgiu o convite para ser treinador da Seleção Brasileira Sub-17, né? Uma seleção que eu iria dirigir paralelamente ao trabalho do Cruzeiro. Então, eram 2 situações que eu tinha que andar ali lado a lado, sem deixar que nenhuma delas ficasse no prejuízo. Foi um período sensacional, um período da seleção. Saí da seleção em 2013, fui para o Corinthians, Sub-20 do Corinthians, uma outra experiência bem interessante. Do Corinthians eu voltei para o futebol profissional, no Esportivo de Bento Gonçalves, disputando o Campeonato Gaúcho da primeira divisão. E retornei ao Cruzeiro depois, em 2015, para a base novamente. Na base eu fiquei ali um período grande,
como treinador do Sub-20, depois coordenador técnico da base. E depois de um bom tempo dentro da base do Cruzeiro, no ano passado, eu saí do Cruzeiro no mês de julho, e no início, na verdade no final, né, do ano passado, recebi um convite para o Vila Nova, para a disputa do Campeonato Mineiro, da primeira divisão, onde fizemos uma pré-temporada, 4 jogos do Mineiro, e saí. E até então recebi um convite para ir para a equipe do Betim, que era a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Inclusive, o seu Guarani de Divinópolis está aí disputando essa competição também. E aí parou, né? Veio o Covid, parou tudo, e estamos aí hoje conversando um pouco com a galera aí. Emerson, uma história muito rica, né? Diversas passagens, diversas experiências. E hoje hoje você está exercendo o papel de treinador de futebol profissional, correto? Sim, né? Na verdade, agora a gente tem que esperar toda a situação aí do retorno, né? Para ver como vai ficar o calendário, se o campeonato da segunda divisão, se ele retorna mesmo, né? Se não retorna, para ver aí dentro das possibilidades o que vem pela frente. Bom, Emerson, dando sequência aqui, você já falou um pouquinho das suas experiências na categoria de base e também na seleção. Para você, quais foram as suas principais experiências, assim, mais agora aprofundando mais nas categorias de base do futebol? Pô, Levi, no Cruzeiro, cara, foi um período assim, como foi a primeira equipe que eu trabalhei como treinador na base, né? Foi um período assim de laboratório. O Cruzeiro serviu para mim, para eu colocar em campo aquilo que eu achava que era certo e aquilo que não estava certo eu retirava e colocava outras ideias. Então, foi muito assim, tentativa e erro até encontrar uma maneira de trabalhar que hoje está completamente fora dos padrões modernos do futebol, mas naquela época era o que se praticava, né? Então, foi um período muito bom. Nós tínhamos uma equipe técnica muito boa, então a troca de informações, de experiências e até mesmo a torcida pelo sucesso das categorias era algo assim muito bacana dentro do grupo, né? Na verdade, a gente tinha, apesar de ser Cruzeiro, naquela época uma dificuldade muito grande em relação à estrutura de trabalho, porque funcionava tudo na Toca 1, né? Profissional e base. Então a gente saía muito para treinar, né? Eu pegava o ônibus, ia para Pedro Leopoldo, Sete Lagoas, e por aí vai. Rodamos aí bons lugares para se trabalhar e voltava para a Toca, onde era a central nossa ali, né? Bom, foi um período interessante, a gente não tinha muito acesso ao profissional, mas a gente acompanhava ali de longe, via as coisas que aconteciam no dia a dia, né? A experiência de base na seleção também foi algo muito marcante, porque você representar o seu país como treinador é algo assim fora do comum, né? E uma sequência do trabalho que você fazia aqui no Cruzeiro, né? Sim, só que na época que eu recebi o convite para a seleção, eu estava um pouco afastado da base, né? Então, eu tive que retomar a ideia de conhecer atletas para fazer as convocações. Não era como é hoje, né? Que o treinador é exclusivo da seleção, então você pode rodar aí hoje e conhecer os clubes, conhecer os atletas, participar das competições. Não, era um trabalho paralelo, né? Quando eu era convocado, eu ia, e fora isso, eu tentava fazer bastante contatos com pessoas do futebol para conhecer atletas que pudessem fazer parte das seleções. Não tinha observadores, as observações eram feitas pelos próprios treinadores das categorias, né? E eu cheguei na seleção em dezembro de 2010, em março já tinha a preparação para o Sul-Americano. Então, assim, corremos contra o tempo para tentar fazer um grande papel no Sul-Americano. Graças a Deus, deu muito certo. De base também tive uma passagem pelo Corinthians, que é um clube, um gigante, né, do futebol brasileiro. Um período difícil, porque o Corinthians é um clube da mesma forma que é muito grande, as cobranças são enormes, né? E tivemos muita dificuldade na logística, na estrutura, que hoje, pelo que eu tenho visto e conversado com profissionais, é tudo muito melhor do que era. Nós não tínhamos um centro de treinamento naquela época para trabalhar, então era tudo com muita dificuldade. Mas foi um período também de um aprendizado legal. Depois disso, depois de um tempo, eu retornei ao Cruzeiro, já com uma estrutura bem diferente. Tudo muito mais confortável, com mais possibilidades de
facilidade, né, no trabalho. E, bom, de base foi teoricamente isso aí, as coisas que aconteceram, mas experiências boas, diferentes, Teve algum mas momento duas de coisas bem gestão marcantes. da base, fora do campo? No período de gestão da base, nós tínhamos um diretor na base na época, que era o Klaus Câmara. O Klaus cuidava da parte, vamos dizer assim, administrativa, burocrática, do funcionamento do departamento, que era muito grande, com várias categorias. E o diretor de qualquer departamento de base, ele não tem condições de ir ao campo, de visualizar tudo que está acontecendo, de acompanhar as comissões técnicas, de ver os jogadores com mais cuidado. Então, o papel do coordenador técnico é muito importante. E foi, assim, bem interessante para mim vivenciar essa experiência, porque ali eu consegui aprender bastante coisa. Acho que consegui também fazer com que as pessoas que estavam próximas ali tirassem um pouco de proveito do nosso convívio, da nossa relação, e eu acredito que o departamento, de certa forma, cresceu bastante aí com a implantação de um coordenador técnico ali naquele setor. Ô Emerson, e como que você vê, né, a evolução, principalmente do uso da tecnologia, os avanços tecnológicos que a gente teve nesses últimos anos, dentro das categorias de base, com banco de dados, informações mais precisas, né, para a contribuição na formação dos atletas do futebol da base? Olha, Elevi, tudo evoluiu bastante, né? Quando eu iniciei lá em 96, no Sub-15 do Cruzeiro, não existia auxiliar técnico em nenhuma das categorias, nem se falava em departamento de análise. Então, era tudo... Se você queria conhecer o adversário, você tinha que ir lá no local do jogo, assistir a partida em loco para ter uma visão do que você enfrentaria depois. Mas havia uma preocupação muito grande em se formar um jogador. A preocupação nossa era em colocar jogadores na categoria seguinte para que dali ele tivesse um amadurecimento, mais uma carga grande de aprendizado para que ele chegasse ao profissional da equipe, né? Até então o Cruzeiro. E o clube revelou durante a década de 90 e o início dos anos 2000 muitos atletas, muitas coisas assim, levadas na raça mesmo ali, no empenho de todos que trabalhavam ali. Hoje a modernização trouxe avanços enormes para todos os departamentos de base. Hoje encontra-se em qualquer clube grande do Brasil, você tem equipes de captação, você tem departamentos de análise de desempenho, você tem assistentes técnicos em quase todas as categorias. Então, assim, a estrutura e o nível dos profissionais hoje é muito mais qualificado do que nós tínhamos antes. E no seu trabalho de coordenador técnico, né, o que você focava? Bom, a gente tinha assim, algumas coisas importantes, né? Principalmente o básico era o suporte às comissões técnicas, né? Então, quando eu estive como coordenador no Cruzeiro, a gente tinha ali 6 equipes, né? Sub-12, o 13, o 14, o 15, o 17 e o 20. Além de você ter que fazer um elo entre base e profissional, o suporte a todas as categorias era importantíssimo para que, até vendo uma live de um amigo ontem, ele, quando era treinador de sub-20 de uma categoria, ele falou: tudo que eu queria naquele tempo é ter o que eu sou hoje, um coordenador técnico para me ajudar e me capacitar ali como profissional do futebol para que eu conseguisse trabalhar e prestar um serviço de muita qualidade. Então, esse suporte às comissões técnicas eu vejo assim, que é algo fundamental. O controle da utilização da metodologia, né, do clube é fundamental. Acho que a maior parte dos grandes clubes do Brasil hoje tem um caderno metodológico, algo a seguir ali, a risca, para que você consiga ter uma sequência de conteúdos dentro da base. Então, você supervisionar essa utilização desse nível de conteúdos é muito importante. O controle de entrada e saída de atletas dentro do clube, passar informações para o diretor da base em relação a possibilidades de se fazer contratos com atletas que tinham um nível bom e pudessem evoluir ainda mais dentro do clube, para que valesse a pena ter um contrato profissional. E a implantação de projetos, né? Quando estive como coordenador técnico, foram vários projetos pequenos, mas que podiam somar ali em algumas
situações dentro do clube. Vale lembrar, Oi, Matheus, que é algo assim, o trabalho de coordenador ele precisa de muita autonomia, né? Você precisa querer implantar suas ideias, o clube tem que comprar suas ideias e tem que apostar naquilo que você prega. É claro que dentro de uma filosofia que o clube entende como sendo ideal, né? O Cruzeiro sempre foi um clube formador de jogadores, um clube que trabalhou tecnicamente muito os seus atletas, sempre foi um jogo muito vistoso, um jogo de muita posse de bola. Então, a ideia de se manter toda essa tradição do clube também estava muito dentro do nosso trabalho como coordenador na base. Ô Emerson, e dentro dessa linha de raciocínio, né, você trabalhou com diversos profissionais e contribuiu para a formação de vários novos treinadores aí no país com essa gestão técnica, né? Você recorda de alguns que hoje ainda fazem algum trabalho fora, ou que estão no Cruzeiro ainda, ou que foram para outros clubes desenvolver outros trabalhos com sua experiência, com a participação da sua experiência na época? Olha, Levi, vale lembrar que quando na minha primeira passagem no Cruzeiro, as comissões técnicas tinham, assim, profissionais de muita qualidade, quase todos eles hoje estão no mercado profissional. O Ney Franco é treinador hoje do Goiás, era o treinador da categoria acima da minha. O Paulo Ricardo é hoje treinador do Sub-20 do América, era treinador abaixo da minha categoria. O Eduardo Pimenta, Alexandre Lopes, Gerson Rocha. São pessoas muito importantes dentro do cenário do futebol hoje. E nessa última passagem agora no clube, eu trabalhei com vários profissionais que estão hoje em grandes equipes, trabalham com um serviço de alta qualidade. Lucas Batista, que é treinador hoje do Sub-17 do Atlético. Cristiano Murta é treinador de goleiros do clube. João é analista de desempenho do clube. O outro João também trabalha lá, são dois Joãos que trabalham dentro do clube, fazem um trabalho muito bom na análise de desempenho. O Marcos é preparador de goleiros do Sub-20 do América. Ricardinho é um dos supervisores do clube hoje, junto com o Claudio Mir, com o Emerson Cunha. Então, pessoas assim, que trabalharam ali com a gente. Alexandre Lemos é treinador do Red Bull hoje. E estou sendo até injusto, que eu estou esquecendo algum nome aqui de pessoas que realmente passaram ali com a gente, que eu tenho certeza que nós trocamos ali boas ideias para que os dois lados pudessem evoluir de alguma forma. E no quesito de atletas que saíram da base nesse período que você estava e que se tornaram aí atletas profissionais, né? Puxa vida, aí é tanta gente, viu, Levi, que vou esquecer com certeza alguém, né? Mas os principais aí? Acho que alguns aí com passagem em seleção, né? O Maxwell, que foi meu atleta no infantil do Cruzeiro, seleção brasileira depois, jogou só em alto nível na Europa. O Wendel, Jefferson goleiro, Augusto Recife, Gladstone, Gerson Magrão, Jonathan lateral direito, Thiago Heleno, Guilherme atacante, o Kerlon. Mais recentemente, na segunda passagem no clube, Bruno Viana, Fabrício Bruno, Murilo, Rony, Tony Anderson, Gabriel Brazão, Vitor Eus, Vitinho, Kaká, Edu e muitos aí que eu estou esquecendo agora aqui, que fizeram parte aí do nosso trabalho dentro do Cruzeiro. Te coloquei numa situação difícil, né? Com certeza alguém esqueci aí, vai ficar com raiva de mim depois. Mas é importante você falar isso para valorizar o seu trabalho, né, Emerson? Eu acho que você tem um papel fundamental aí nesses últimos anos do futebol mineiro, na formação de grandes nomes como profissionais, né, que hoje ainda continuam atuando no mercado, como também atletas que você mesmo aí dispensa comentários dos nomes que você já citou, e fora os que você esqueceu, que vai lembrar depois, pô, esqueci desse. Mas vamos dar sequência aqui, mandar um abraço pro Lucas aí, que acabou de chegar na nossa live, né? Então, mandar um abração para ele aí. Ô Emerson, você passou por diversos cargos aí dentro do Cruzeiro, né? Eu me recordo que teve um certo momento também que você viajava para fazer a análise das equipes, né? Os adversários, como auxiliar. Dentro dessas diversas funções que você acumulou, qual foi sua principal experiência? Olha, Levi, eu acho que a principal experiência foi
foi ter que ainda num período muito curto ter sido treinador da equipe principal, né? Que eu não vou nem citar assim muitos detalhes, porque o período foi muito curto, mas eu desempenhei um papel assim que eu julgo ser muito interessante no clube de futebol hoje, que é o de você ser o assistente técnico da equipe permanente, né? Naquela época, como você falou, eu saía para fazer análise do adversário, que nós não tínhamos uma equipe de análise de desempenho. Então, você vai jogar a semana que vem com o Corinthians. Então, o treinador, naquela ocasião, trabalhei ali com vários, com o Levi, com Paulo César Guzmão, com Oswaldo Oliveira, com o Altuori, com Dorival Júnior, Adilson, Cuca. Então, todos eles pediam: Emerson, vai ver o Corinthians lá, que é o próximo adversário nosso. Então, eu saí de Belo Horizonte, ia assistir ao Corinthians para fazer uma análise e trazer um relatório para o treinador, para que pudesse utilizar na montagem da equipe, na semana de trabalho, em virtude do jogo que teríamos no final de semana, né? Outro trabalho importante que essa função executa é você, além de participar das rotinas de treinamento diárias, é você trabalhar com os jogadores não relacionados, né? Ah, mas isso é uma coisa muito fácil de fazer. Na verdade, é muito difícil, porque você está trabalhando com um jogador que não foi relacionado para o jogo. Então, a tendência são pessoas insatisfeitas, tristes, talvez, sem motivação, porque não foram... Psicológico muito abaixo, né? Sim, às vezes insatisfeitos com o treinador, com a comissão técnica. Você tem que ficar ali, defender o clube, defender o treinador, as ideias dele em relação à não convocação daquele atleta e, ao mesmo tempo, prestar um treinamento de qualidade para que ele possa evoluir e, quem sabe, estar presente na próxima convocação, né? Um outro papel muito importante que eu vejo do assistente do clube é a comunicação com o departamento de base, para que essa distância seja reduzida ao máximo e o atleta não tenha uma transição muito dificultada dentro do próprio clube na hora de sair do sub-20 para cair no profissional. Então, esse contato é muito importante para que você consiga, esporadicamente, trazer alguns atletas para treinar com a equipe profissional, e isso é fundamental. E além também, na época, que era uma análise de mercado que a gente fazia constantemente junto à direção de futebol. Aí eu vou lembrar do saudoso Eduardo Maluf, que era o diretor de futebol na época, no qual eu aprendi muita coisa com ele. E essa análise de mercado ele sempre pedia para fazer, para acompanhar principalmente jogos de times menores, né, da Série A, alguns da Série B, para que a gente pudesse fazer algumas contratações para a próxima temporada. Então, é um trabalho difícil. Pode parecer que é um trabalho simples, mas é um trabalho difícil e muito importante dentro do clube de futebol. Ô Emerson, e aí quando foi assim que você deu por conta que queria voltar a ser treinador de futebol de uma equipe profissional, né? Foi situações do mercado ou foi um desejo seu? Ou juntou as duas coisas? Você fala agora, nesse último ano agora? Isso. Na verdade, eu estava numa situação bem favorável dentro do Cruzeiro, do ponto de vista de fazer algo que eu gostava. A coordenação técnica é algo que eu acho bem interessante, você trabalhar com as pessoas e fazer com que os profissionais possam evoluir, possam encontrar os caminhos junto com você ali para uma evolução profissional, uma evolução dos atletas nos quais eles estão trabalhando, é algo que eu gostava muito. Mas, infelizmente, saí do clube, não gostaria de, naquele momento, estar deixando a coordenação. Na verdade, né, tudo passa como aquilo que eu falei com você anteriormente. Você, para estar num cargo de coordenação, é preciso que você tenha autonomia. E se, na verdade, você não tem essa autonomia, talvez seja mais interessante você dar uma sequência. E, para mim, foi importante. Me senti, de certa forma, um pouco aliviado em retornar ao campo e poder fazer aquilo que, de certa forma, a responsabilidade é minha. Porque dentro do campo, como treinador, eu vou ser responsável por aquilo que você faz. E se você está num cargo de coordenação técnica no qual você não tem tanta autonomia para fazer o seu trabalho, acaba que você fica muito tolhido para executar as suas funções. Então, o retorno ao campo foi legal, foi diferente, porque saí de um grande clube para ir para um campeonato mineiro da primeira divisão, mas um clube de muita tradição, que era o Vila Nova, mas coberto de muita dificuldade, como todos os clubes do interior, passam por situações difíceis, do ponto de vista dos rendimentos que o clube tem, da arrecadação, da montagem do elenco. Enfim, foi uma experiência interessante, mas bastante difícil, desgastante, mas tudo que a gente passa na vida profissional
que gera dificuldade, com certeza a gente acaba tirando um proveito futuro, né? E isso para mim foi muito bom. O Emerson, e aí já até pegando um pouco da pergunta do Lucas, né? Com sua experiência, quais os aspectos mais importantes um treinador deve ter? Bom, vamos lá. Para ser treinador de futebol, não é fácil, né? As pessoas acham que hoje você lê o livro do Mourinho, lê o livro do Guardiola, vai para a Europa, quem tem dinheiro, uma condição boa, fica lá 15 dias no Chelsea, mais 15 no Real Madrid, e você volta treinador de futebol. A verdade não é bem assim. Na verdade, a prática é muito diferente, principalmente a prática em clubes de menor proporção, que é a maioria dos casos que vai ser o início de todo mundo, né? Ninguém vai cair de cara numa situação tão favorável, igual o Mourinho, igual o Guardiola, o Klopp e tantos outros, né, que são estrelas hoje do futebol. Você vai começar normalmente numa situação difícil, numa equipe lá embaixo, numa categoria de base. Então, assim, é importante ler, é importante correr atrás de ensinamentos, de conhecimentos, é fundamental. Mas a prática tem que estar muito próxima da realidade teórica, vamos dizer assim, do futebol. Né? Algumas coisas você só vai vivenciar na hora que você montar a sua sessão de treinamento, na hora que você entrar em campo e conduzir aquele treino junto com os seus atletas. Então, acho que você ter esse equilíbrio da prática com a teoria é fundamental para você ter êxito dentro da sua profissão como treinador. Eu acho que é algo muito importante também são as relações interpessoais. Né? Você se relaciona o tempo inteiro com pessoas quando você é treinador, com atletas, com a direção do clube, com a comissão técnica, com torcida, com imprensa. Então, assim, é algo que você precisa fazer muito bem feito. Talvez seja um dos pontos principais, seja você administrar essas relações interpessoais, seja um fator preponderante para que você tenha sucesso dentro da carreira. O Emerson, e até dando sequência nessa área de capacitação, que é uma área que a gente trabalha hoje, você valoriza, né? Lógico que tem o seu valor, mas como você vê essa questão da CBF Academy hoje aí, com diversos cursos para esses profissionais que estão buscando o mercado, né? Questão de investimento, participação, como que você vê tudo isso? Eu vejo com bons olhos, Levi, porque a gente ficou muito tempo aí carente de algo concreto dentro do futebol, algo palpável, que você pudesse ver pessoas falando de futebol para você com propriedade, com bases científicas. Sou suspeito para falar, porque eu sou também instrutor dos cursos da CBF, da licença B, mas eu fiz a licença A e eu gostei muito do curso, não só pelos ensinamentos, mas principalmente pela troca de experiência entre as pessoas da sua turma. São constantes bate-papos ali no dia a dia que você acaba aprendendo bastante, se identificando muito Network, né? Exatamente. Network. Fantástico, que você se identifica com as realidades semelhantes à sua, e essa troca de experiência te ajuda assim, muito, muito bem assim, na sequência do seu trabalho. Gosto muito dos cursos da CBF. Hoje tem outros cursos interessantes surgindo aí dentro do mercado, assim como literatura, que antigamente era muito pobre. Hoje você encontra livros de muita qualidade para você adquirir novos conhecimentos. Então, acho assim, que está, do ponto de vista do conhecimento, está mais, vamos dizer, fácil assim, de você adquirir experiências dentro do futebol do que era antes. Né? Então, acho que os cursos ajudam muito a quem quer se preparar melhor aí e ser um treinador no futuro. Ô Emerson, aproveitando essa questão do network, Felipe Ximenes acabou de me passar um WhatsApp aqui pedindo para te mandar um abraço. Ele passou aqui na nossa live e pediu para te cumprimentar. Ele que é um dos profissionais na área da gerência do futebol. Semana que vem nós estaremos aqui com ele numa live também especial falando sobre departamento de futebol. E ele pediu para te mandar um abraço aí. Opa, Emerson, vale a pena registrar, Levi, que é um grande amigo que eu tenho no futebol. Fizemos faculdade juntos na UFMG e depois trabalhamos juntos no Cruzeiro. Uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, um gestor de futebol com muita qualidade, com muito conhecimento. Eu tenho certeza que logo, logo estará aí num projeto muito forte dentro do futebol e retomando as suas atividades.
Ô Emerson, pegando também aqui agora uma pergunta do Alisson, com a evolução do futebol e cada vez mais sendo modernizado, você acredita que existe o preconceito do treinador que não jogou profissionalmente? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Uma pergunta assim, o preconceito eu não vejo, não. Eu acho que hoje está mais fácil de se lidar com isso. Quem que fez a pergunta? Foi o. Deixa eu pegar aqui, o Alisson. O Alisson, me preocupa um pouco o fato de, às vezes, o cara que não jogou ficar rotulado aí como professor, né? Como alguém que tem apenas os conhecimentos teóricos, né, que eu citei anteriormente, e não tem muito contato com a prática, né? Então, acho assim que hoje tem muito mais oportunidades, Levi, para você entrar no futebol. Hoje você tem vários cargos que anteriormente não tinha, que hoje pode ser uma porta de entrada para você. Então, acho que você, tendo um bom nível de conhecimento e tendo muitos contatos com pessoas ligadas ao futebol, não é tão complicado você estar num clube aí, mesmo que seja em categorias menores, e eu acho que é importante você passar pelas categorias menores no período inicial aí da sua trajetória, para que lá na frente você alcance bons resultados. Então, hoje eu acho que é um pouco mais tranquilo, de certa forma, você entrar no futebol, mesmo não tendo sido um atleta profissional. É óbvio que o cara que teve experiência de estar em campo, com casa cheia, com cobrança, com vestiário, passando por treino, com vários treinadores ali, como uma escola para ele, eu acho que ele sai na frente. Mas eu acho que todo mundo corre junto ali, desde que você consiga batalhar aí e quebrar barreiras aí, você consegue seu espaço também dentro do futebol. O Emerson, a gente tem conversado muito nos últimos dias com treinadores, coordenadores de projeto esportivo na área do futebol e futsal, e muitos destacaram a importância da parte cognitiva do atleta, né? Hoje a gente teve aqui, por exemplo, conversando com o João, com o Lucas Batista, com o Ciro Leães, que teve até no Cruzeiro recentemente com o Adilson, e a gente percebe assim, diversas situações hoje na transição do atleta, da base para o profissional. Como que você enxerga essa preparação atual hoje entre a carreira do atleta, né? Ele vem hoje do sub-15, sub-17, depois ele vai para o sub-20, hoje tem um sub-23 e agora alguns clubes já criaram até um time alternativo depois do sub-23. Então, como que você analisa esse período de transição do atleta da base para o profissional? E mandar um abraço para o Giacomini, que acabou de entrar na nossa live. Giacomini é outra fera aí do nosso mercado mineiro do futebol. Um abraço aí, Diogo, um grande amigo que eu tenho dentro do futebol. Sua pergunta é muito ampla, né? Mas vamos tentar aí seguir por partes. Eu acho que nos dias atuais os meninos entram um pouco mais cedo para o futebol, né? Então, a maior parte dos grandes clubes tem as categorias sub-12, 13, 14, que servem de uma base muito grande para a formação desses atletas. Alguns clubes já têm as categorias sub-23, outros chamam até como equipe de transição. Eu acho que tudo vem, de certa forma, facilitar o ingresso do atleta no profissional. As barreiras são menores do que eram anteriormente. Hoje tem se formado atletas mais inteligentes, com um nível de cognição melhor do que anteriormente. Hoje, o nível de recursos que você tem para montar a sua sessão de treino e dar o feedback para o seu jogador é muito maior. Então, consequentemente, você consegue jogadores mais bem preparados para o futebol profissional. O nível dos profissionais melhorou muito também, Levi. Hoje a gente vê grandes nomes trabalhando na base dos clubes do Brasil. Então, acho que dessa forma, aliando aí estrutura dos clubes, a qualidade dos profissionais, ao incremento aí da modernização do futebol, a transição para o futebol profissional ainda continua sendo algo muito difícil, mas as barreiras têm sido um pouco menores aí do que eram anteriormente. É um fato. Gera até a questão de oportunidades para o mercado também, né, Emerson? Esses treinadores que estão buscando hoje oportunidade também acaba tendo uma oportunidade de mostrar seu trabalho, né? A gente observa isso com bons olhos. E eu acredito também que tira um pouco a pressão do atleta, né?
de estar naquele momento, ó, tô chegando agora, se não for, já era, e passando por uma fase de idade aí de 17 anos, que muda muita coisa na vida daquilo. Não é só o jogo em si, né? O Lucas Batista, até a gente conversava bastante sobre isso semana passada, que não é só o jogo em si que está envolvido, tem muito mais coisas envolvidas, né? Até mesmo questões financeiras, que hoje os atletas de 17, 18 anos já bancam uma família, né? Com os contratos que tem hoje em clubes de ponta do futebol brasileiro. Então, são situações que são importantes serem tratadas do futebol. Ô Emerson, a gente caminhando aqui, hoje, você que já está trabalhando como treinador por muitos anos e baita experiência, nesse momento que você voltou a ser treinador, qual a visão que você está tendo dos jogos de futebol e quais as dificuldades que você está enfrentando aí nesse começo? Olha, Levi, na verdade, hoje eu faço muita coisa que antes eu não fazia. Eu mudei muito a minha rotina de treino, a minha rotina semanal, meu contato com os atletas hoje é diferente. Eu acho que a gente sempre amadurece, né? Por mais que você vai passando tempo na vida, você sempre vai amadurecendo cada vez mais, né? Então, hoje eu consigo fazer coisas em campo que anteriormente eu não fazia, que eu não julgava necessário. Hoje eu consigo fazer e extrair mais do atleta, sem dúvida nenhuma, foi um avanço assim na minha carreira. Eu acho que hoje, para mim, fica muito claro que o jogador quer treinos melhores, o jogador quer que fique muito de fácil entendimento para ele o que você busca com a sua sessão de treino. Então, você tem que ter objetivos concretos no seu trabalho, do que simplesmente dividir ali 7 contra 7, ou 8 contra 8, solta a bola e fica ali acompanhando a sessão de treino. Hoje, os atletas querem algo a mais. Eles querem conteúdo, que eles sabem que esse conteúdo de qualidade vai tornar os atletas melhores para ingressar a uma equipe profissional. Então, nesse aspecto, eu achei que eu mudei bastante. Eu consegui colocar em campo algumas coisas, não vou dizer modernas, mas algumas coisas que antes eu não fazia e hoje eu opto por fazer e ter alcançado resultados melhores, né? Eu acho que uma questão assim que foi um avanço muito grande para mim, e eu já citei anteriormente, a relação com as pessoas, né? Que eu acho que ninguém pode abrir mão disso. As pessoas, às vezes, quando vão buscar conhecimento sobre futebol, vão buscar conhecimento técnico, conhecimento tático, e esquecem dessa área que é muito importante, das relações interpessoais. Então, volto a dizer que esse é um aspecto fundamental para o êxito de qualquer profissional. E eu acho que você saber lidar com isso, administrar problemas do dia a dia, problemas pequenos que, às vezes, no clube grande, o cara não vai enfrentar, como a falta de água para o jogador tomar banho depois do treino, o cara chegou tarde e acabou o bife na hora do almoço, o cara não teve dinheiro para sair de casa para chegar no treino. Então, no clube menor, são problemas passíveis de se acontecer, que no grande você nem tem a noção que coisas como essa podem acontecer. Então, acho que tudo isso, quem trabalha com futebol tem que ter essa noção para que você consiga lidar com isso com uma certa facilidade e passar por cima sem achar que é uma grande barreira, um grande obstáculo a você vencer, né? Eu acho que todo mundo que quer chegar no topo de uma pirâmide, no topo de uma escada, você tem que passar por degraus difíceis aí ao longo da vida. E muitas vezes o cara não quer, o cara quer chegar lá em cima sem passar pelas dificuldades. Eu acho que as dificuldades fazem sim as pessoas crescerem, e estar em ambientes nos quais você encontre adversidades e situações difíceis vai fazer você um cara mais maduro e mais preparado para encontrar situações difíceis dentro do futebol. O Emerson, e se tratando já do jogo propriamente dito, né? Muito se diz depois da Copa de 2014 que o futebol brasileiro ele estava passando por um processo de defasagem técnica no quesito de formação de novos valores, né, para o futebol mundial, e também no quesito formação dos profissionais, coisa que a gente já comentou aqui e já falou da importância de, além do network, além de gerar conflitos, gerar gestão de equipes, é importante também você ter capacitação. E aqui a gente citou até a CBF Academy, que é um dos projetos pioneiros. Pioneiro não, porque eu acho que já começou lá em 2009, aqui na PUC, em BH, mas que é um dos projetos hoje que estão norteando o futebol brasileiro no quesito de capacitação.
Como que você vê hoje o cenário da formação do atleta, né? Como que você vê o futebol hoje brasileiro, na sua visão, que foi um profissional que viveu por diversos anos num clube como o Cruzeiro, que teve passagens em clubes menores, de menor expressão, mas que fez bons trabalhos e conseguiu até chegar em situações de conquista de disputa de título, teve passagem base, por exemplo, do Corinthians. Como que você vê a formação do atleta hoje no futebol brasileiro? Eu citei anteriormente que eu vejo hoje os atletas formando com mais qualidade do que anteriormente, né? O trabalho hoje, ele visa muito a inteligência de jogo, a cognição, está sempre aliada às sessões de treinamento. Antigamente o trabalho era quase que única e exclusivamente do ponto de vista técnico, da repetição, da melhora do desempenho técnico e físico também dentro do campo. Hoje os atletas são formados com um nível de conhecimento, uma bagagem maior para chegar ao profissional. Eu acho que uma outra coisa muito importante também, que o calendário hoje dos departamentos de base dos clubes é um calendário mais rico, né? Eu lembro que antigamente o cara, quando estava no Sub-20, ele tinha a Copa São Paulo no final do ano, a Copa BH, que antigamente era Sub-20, e o Campeonato Regional. Eram 3 competições e vamos que vamos. Hoje o calendário de Sub-20 ele é riquíssimo, né? São inúmeras competições, às vezes chega a ser até em excesso. Às vezes se joga-se muito e treina-se até pouco, né? Então, esse equilíbrio é muito importante e aí vai o papel do treinador de saber utilizar dentro do seu grupo, sei lá, vamos pegar aí por base um número de 30 atletas, saber dividir bem o seu elenco para que eles possam jogar, ter experiências dentro de competições importantes do cenário brasileiro, mas também que o jogador tenha treino. Hoje tem se trocado muito o jogo pelo treino. Eu acho que um jogador que está na categoria sub-20 tem muita coisa para ser adquirida ainda, que faz parte do treinamento. Então, se você consegue rodar bem o elenco ali e fazer com que todos sejam oportunizados para jogar e terem também boas sessões de treinamento, você consegue priorizar aí tudo aquilo que você quer com a formação dos seus jogadores. E às vezes também, Levi, o cara pensa que determinado jogador é que vai chegar ao profissional e, na verdade, vai ser um outro que você nem está dando tanta atenção, é aquele que vai chegar no profissional. Então, daí a importância de se oportunizar a todos com tudo aquilo que diz respeito em relação à formação dos jogadores, com treino, com jogo, com preleção, com discussões, com feedback, para que todo o grupo tenha uma evolução dentro de cada uma das categorias. O Emerson, dentro disso que você colocou, assim, dentro da sua visão, qual que é a equipe ideal? Qual que é o cenário de uma equipe ideal, seja na base, seja no profissional? Você que já atua nessas duas áreas, né? Como que você caracteriza uma equipe ideal para desenvolver um bom futebol? Uma pergunta difícil, ampla, mas eu acho que vale a pena você colocar seu ponto de vista. É difícil e, de certa forma, um pouco polêmica também, né? Porque eu, sim, defendo muito, cara, e muita gente vai discordar de mim aí, outros vão achar que eu estou sendo até um pouco utópico aí, mas, na verdade, eu acho que base é para formar jogador, tá? Mas então eu não vou ganhar de ninguém, eu não vou almejar nenhuma conquista, não. Vai sim. Eu acho que se você conseguir formar bem o seu jogador, conseguir prestar a ele um bom nível de treinamento, e boas sessões de treino, você vai conseguir formar o seu jogador e também você vai ter disputas de competições num nível muito elevado. Então, você vai criar um equilíbrio entre formação e competição e vai dar ao seu atleta a oportunidade de evoluir dentro do futebol. Eu acho que o jogador, quando o treinador é muito, vamos dizer uma palavra até forte, egoísta, do ponto de vista de pensar somente nele, em vencer competições, para mostrar que ele quer chegar a um nível profissional mais rápido e esquece de lado o formar o atleta, você acaba trazendo um prejuízo muito grande para o seu departamento de base do seu clube. Emerson,
Mas dentro dessa linguagem que você colocou, você acha que hoje a base, o profissional, ele está ficando um jogo muito físico e tático e está tirando a inteligência de tomada de decisão do atleta? Não sei, Levi. Eu acho assim que tudo tem que ter um bom equilíbrio. Eu acho que equilíbrio é a palavra certa. Eu acho que você consegue trabalhar o atleta tecnicamente, taticamente, fisicamente, o nível cognitivo ser bem trabalhado e bem esmiuçado ali para você fazer com o jogador, você cria um entendimento do jogo, um entendimento tático daquilo que você quer, daquilo que você quer para ele, para o jogador. Eu acho que buscar esse equilíbrio é fundamental. Eu acho que você não pode visar única e exclusivamente o vencer competições. Eu acho que muita gente vai num caminho aí de que se eu não vencer, eu vou ser mandado embora. A cobrança está muito grande na base. Na verdade, existe cobrança na base, sim. Mas eu acho que existe muito mais uma ideia do treinador em vencer, uma ideia pessoal, para que ele conquiste passos mais largos dentro da sua trajetória e chegue rápido àquilo que ele quer, que é ser um treinador de time profissional. Isso aí eu não tenho dúvida. Então, eu acho que tudo tem seu lugar. Eu citei lá atrás, aí, no início da nossa conversa, que eu fiquei 5 anos e meio na categoria sub-15 do Cruzeiro. Então, você tem que ter paciência, esperar a sua vez e continuar trabalhando bem e torcendo para quem está na sua frente e ter êxito. E, às vezes, as pessoas hoje torcem para quem está em cima se dar mal e você pular para a situação dele. Então, acho que tudo tem que ser feito com muita lealdade, com muita ética profissional dentro do futebol, para que você consiga construir bons relacionamentos com as equipes de trabalho e, acima de tudo, formar bons jogadores para a equipe profissional. Bom, isso falando de base. Falando em equipe profissional, já é um pouco diferente, né? Porque você trabalha em função, no meu entendimento, em função do jogo da semana seguinte. Não tem como você ficar fazendo hoje no cenário brasileiro, com a cultura do brasileiro, de vencer, vencer e vencer, você ficar pensando, nós vamos fazer uma grande base aqui na equipe para lá na frente nós obtermos bom resultado. Não, eu acho que se você consegue fazer uma pré-temporada boa, ótimo. Agora, se você entrou durante qualquer meio de competição aí no clube, pense no próximo jogo. Se você não vencer o próximo jogo, a partir do seguinte, sua cabeça já começa a ficar a prêmio. Então, você tem que pensar semana após semana aquilo que sua equipe precisa evoluir para que no sábado ou no domingo você entre em campo para vencer. Quando você trabalha com base, trabalha para formar. Quando você trabalha em equipes profissionais, você trabalha para vencer. É esse o objetivo, sem dúvida nenhuma. E um ponto importante nisso aí, Levi, é você convencer os seus atletas profissionais a comprar a sua ideia. Então, nós queremos isso. A nossa ideia de jogo é essa, nossas possibilidades também são essas. Não adianta você chegar também com um plano de jogo, um modelo de jogo fora da realidade da sua equipe, que você dificilmente vai ter êxito na sua tarefa ali. Eu acho que você tem que ter o seu modelo de jogo de acordo com aquilo que você tem, principalmente em relação ao elenco. Ô Emerson, você tocou num assunto bem interessante, falando da equipe técnica, do comando técnico querer vencer, até mesmo por querer um lugar mais alto no pódio e buscar algo a mais na carreira profissional. E agora eu queria ver o seu ponto de vista em relação aos atletas, né? Como que você conduzia esse trabalho com os atletas fora do campo, né? Ainda mais agora com a internet, as plataformas digitais aí bombando, né? E a gente vira e mexe, a gente vê um atleta de futebol aí envolvido numa polêmica, né? Como que você fez essa gestão com os atletas fora do campo? Olha, eu sinceramente eu não trabalhei assim como treinador nos últimos anos aí de tanta evolução dentro do futebol, de modernidade, aí, principalmente em relação à análise de desempenho, do uso da tecnologia. Eu não vivenciei muita experiência de treinador com todo esse aparato que se tem hoje. Tenho vivido um pouco agora, na situação que eu me encontro, e vivi a um período anterior. Então, acho que hoje todo treinador tem à sua disposição possibilidades enormes de fazer com que o atleta tenha conhecimento daquilo que você quer. Então, você consegue dar um feedback com imagens, não só com o discurso, como era anteriormente, com o bate-papo. Hoje você consegue
mostrar para ele, através de vídeos, de imagens, aquilo que você quer dele como atleta dentro de campo. Então, acho que isso foi um avanço assim, enorme para que a gente consiga ter atletas com um nível de performance melhor a cada dia. Então, acho que principalmente nesse ponto, Levi, as coisas melhoraram muito a favor do treinador e da sua comissão técnica. Uma outra coisa muito importante também que eu vejo é o trabalho de toda a equipe técnica. Eu acho que não pode ficar a evolução do atleta restrita apenas ao trabalho do treinador. Eu acho que todo treinador tem que envolver a sua comissão técnica e todos juntos trabalharem ali em prol da formação do jogador, da evolução da equipe como um todo. Então, o treinador consegue delegar funções e fazer com que todo mundo trabalhe remando para o mesmo lado, você consegue tirar aí bons resultados da sua equipe de atletas. Bom, vamos pegar algumas perguntas aqui que o tempo já está acabando. O Reinaldo faz a seguinte colocação. Professor, gostaria de saber se o treinador brasileiro se modernizou para o futebol moderno. Acho que sim, né? Vem se capacitando para isso, né? Sim, acho que nós até falamos um pouco Abordamos. sobre isso. Mas hoje você tem uma infinidade. O acesso à internet hoje facilita muito você buscar aí qualquer tipo de situação de treino, de nível de conhecimento, de evolução da carreira como um todo, na formação do treinador, principalmente. Então, hoje você tem um acervo muito grande de bibliografias interessantes para que você possa evoluir, né? Então, acho que está a cargo, está à disposição de todos, desde que o cara queira crescer, né? Queira evoluir a cada dia mais, ser um profissional melhor. Ô Emerson, agora outra pergunta aqui do Cassiano. Boa noite. Quero perguntar sobre a diferença da periodização convencional e a periodização tática. Qual delas costuma utilizar, se utiliza, né? Se pode responder como motivar sua equipe semanalmente. Então, vamos lá. Vamos primeiro a primeira parte em relação à periodização, né? Eu posso até, de repente, dizer algo que alguns não vão concordar, mas, na verdade, no meu entendimento, a periodização técnica que vem aí dos portugueses, nada mais é do que eles começaram a colocar nomes naquilo que já vinha sendo feito, de certa forma, regular, não só no Brasil, mas como no mundo todo aí que sempre trabalhou com futebol. Eles colocaram o nome, eles pesquisaram, eles trabalharam, e hoje eles têm uma metodologia muito própria que o brasileiro importou e vem executando aí dentro do futebol. Eu me preocupo um pouco no que se diz respeito aí à formação dos jogadores, que eu acho que hoje o treinador acaba colocando nomenclaturas difíceis para os jogadores de assimilar e ter o entendimento daquilo que ele quer dentro de campo. Às vezes, coisas simples que você pode falar para o jogador, você tem falado com um linguajar um pouco mais rebuscado e tem trazido dificuldades para o menino que, às vezes, vem de uma situação mais desfavorecida, uma classe econômica mais baixa, uma escola que não conseguiu trazer para ele um nível de tanto conhecimento. Então, eu me preocupo um pouco com a questão da nomenclatura dentro do futebol. Mas acho que os portugueses trouxeram uma evolução grande para o futebol. A minha periodização, o que eu faço dentro do trabalho, em relação ao trabalho profissional, a equipes profissionais, como eu falei anteriormente, é preparar a minha equipe para o jogo de sábado, respeitando alguns princípios, algumas fases dentro da própria semana, de um pouco mais de intensidade no trabalho, um pouco mais de velocidade, de resistência, de acordo com cada dia da semana. Então, eu procuro dividir a minha sessão de tal forma que eu consiga alcançar os meus objetivos táticos, os objetivos da formação da equipe para o jogo, mas tudo com bastante troca com o preparador físico, com a equipe de fisiologia do clube, para que a gente não infrinja barreiras aí nas quais a gente possa trazer um desgaste muito grande para o jogador e não conseguir estar bem preparado e bem descansado para o jogo do final de semana. Não sei se eu consegui ser muito claro aí para a pergunta. Sim, sim. Eu acredito que contribuiu. Ô, Emerson, mais uma pergunta aqui do Matheus Falcão. Quais dicas você pode dar para quem está começando no futebol quanto ao estudo e as oportunidades? Olha, ver bastante jogo, eu acho que é algo que está muito acessível a você, Matheus. Ler bastante, buscar
bibliografias interessantes e ser muito crítico na bibliografia que você lê, não comprar uma ideia de um livro simplesmente porque quem escreveu o livro é alguém de muita qualidade, alguém de muito destaque no futebol. Tudo que a gente lê e a gente assiste, a gente precisa ter uma visão crítica daquilo, acompanhar o trabalho das pessoas. Emerson. Falta 28 segundos para acabar a live. Já deu 1 hora. Então, é muito assunto. Pois é. Então, mais agradecer a oportunidade, espero ter competido bem com a Marília Mendonça aí nesse tempo aí. Foi bom, viu? Foi bom. 350 pessoas na nossa live, brigadão. Ela vai estar disponível no canal do YouTube Levi